Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui reunido mais uma noite para tirar uma dúvida muito interessante enviada por uma colega nossa do Mediúnico 2. E ela nos pergunta o seguinte: ela mandou um e-mail para nós, e a propósito, a gente já pede a todos vocês que continuem mandando seus e-mails, porque é muito interessante a gente poder responder esses e-mails, e quanto mais a gente para responder, a gente estuda, a gente aprende também um monte de coisa nova. E ela mandou para a gente a seguinte dúvida: minha dúvida é sobre os médiuns sonâmbulos. Como um médium com essa característica consegue reconhecer que possui essa faculdade? E é bastante interessante essa dúvida dela, né? E a gente vai procurar um pouquinho nessa questão, explicar primeiro o que é o sonambulismo, né? Porque talvez a gente já viu numa aula lá atrás e muita gente já tenha esquecido. O capítulo 14 do Livro dos Médiuns trata essa questão. E lá eles dizem o seguinte: médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos o que ele exprime aure em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Então, uma das possibilidades do sonambulismo é o seguinte: o espírito deixa o seu corpo físico ali dormindo, se afasta um pouquinho e ele mesmo. Então, é anímico por quê? Porque não tem a influência de nenhum outro espírito. Ele está falando ali de conhecimentos que ele mesmo tem. Então, às vezes, um espírito em estado sonambúlico, ele fala de coisas que as pessoas acham que não é dele. Por quê? Porque ele pode ter mais conhecimento, ele pode ter mais moral, ele pode ter uma linguagem mais elevada. Por quê? Porque naquele momento que ele está ali, ele está emancipado do corpo físico. E aí ele retoma, então, conhecimentos que ele mesmo, enquanto espírito, tem. Às vezes ele lembra coisas de outras vidas, ele lembra conhecimentos adquiridos em outras encarnações. Por quê? Porque ali naquele instante, ele não está sujeito às limitações do corpo físico. Ele não está sujeito ao esquecimento do passado naquele momento. Então, ele pode falar de coisas que no corpo físico ele não consegue se lembrar. Isso é uma atividade anímica. Por quê? Porque não tem nenhum outro espírito naquele momento agindo sobre ele. Ele está falando do conhecimento que ele mesmo tem. Outra situação é o quê? Enquanto o espírito deixa o corpo físico dele ali em repouso, ele, em estado de emancipação da alma, recebe informações de um outro espírito. Recebe, ele naquele momento ele é intermediário de uma outra inteligência. Então, um outro espírito pode, através dele, falar o que aquele espírito gostaria de falar. Então, naquele momento, um espírito, mesmo estando em estado sonambúlico, ele não está falando de conhecimentos dele, ele está falando de conhecimentos de um outro espírito. Então, o Livro dos Médiuns, por exemplo, traz um exemplo de um garoto de 14 ou 15 anos, que quando ele estava em estado sonambúlico, ele agia tanto animicamente, quanto servia como médium. Por quê? Porque naquele momento em que ele estava em estado sonambúlico, ele conseguia falar a respeito de doenças, a respeito de diagnósticos que ele não teria enquanto ele estava no corpo físico. Por quê? Porque eram conhecimentos que ele tinha anterior. Então ele podia fazer diagnósticos muito precisos a respeito de problemas, a respeito de doenças.
Mas quando perguntavam para ele e quando pediam para ele receitar algum remédio, ele falava que não podia fazer aquele receituário porque o doutor amigo não estava do lado dele. O anjo doutor, como ele dizia, não estava ao lado dele. Então percebam que em algum momento ele podia estar falando dele mesmo, em algum momento ele podia estar sendo médium, porque ele estava transmitindo o conhecimento de uma outra inteligência. Então, a gente está tentando aqui, primeiro, mostrar o que é o sonambulismo e o que é o médium sonambúlico, né? Espero que isso tenha ficado claro. E a dúvida dela é, como é que o médium com essa característica consegue reconhecer que tem essa capacidade? E aí a gente vai buscar no Livro dos Espíritos uma explicação a esse respeito. E está lá no capítulo, na questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Kardec pergunta. E os espíritos dizem, é uma independência da alma mais completa do que no sonho. E neste caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Né? Então, no sonambulismo, a emancipação é mais completa do que no sonho. E aí ele fala assim, então é fácil compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm mais frequentemente nenhum sentido. Por quê? Porque às vezes, quanto mais emancipado o espírito tá, menos fica gravado no cérebro físico. Então, no sonambulismo, o espírito está tão emancipado que o corpo físico não consegue gravar, não consegue reter as informações do que ele viu no plano espiritual. É lógico que a gente sempre fala de uma maneira geral. Pode ter algum médium que se lembre de tudo? Pode ter. Talvez Chico, né? E a gente sempre fala de Chico porque o Chico é o maior exemplo que a gente teve de médium e tem de médium conhecido. Talvez ele, não sei se ele tinha essa característica mediúnica, mas talvez ele, por todo o conhecimento que ele tinha, talvez ele mesmo em estado sonambúlico conseguisse se lembrar de tudo. Mas o que o livro nos diz é que muito frequentemente a pessoa não se lembra. Então, como é que um médium sonambúlico que faz a intermediação enquanto ele está fora do corpo físico, faz intermediação com outro espírito, como é que ele vai reconhecer que ele possui essa faculdade? É uma pergunta difícil de se responder, mas eu diria que alguém vai falar para ele, olha, quando você estava dormindo, você falou isso, você falou aquilo outro, você deu respostas, você trouxe conhecimentos que talvez ele indo estudar depois, ele consiga se reconhecer como um médium sonambúlico. Essa é a explicação que eu tenho. De qualquer forma, a colega que perguntou isso, eu peço para que leia o capítulo 14 do Livro dos Médiuns e peço que no Livro dos Espíritos, a partir da questão 425, né, vai falar do sonambulismo, depois ele fala do êxtase, ele fala da dupla vista, e depois ele tem uma explicação sobre tudo isso, né? No resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, né? Então talvez fique mais claro para a colega que perguntou isso, entender se eu não conseguir me fazer claro. Tudo bem? Espero que de alguma maneira eu tenha ajudado, ou pelo menos dado um caminho de onde você pode procurar um pouquinho mais de informação. Tá bom? E a gente pede para todos que continuem mandando as suas dúvidas para a gente através do e-mail. E é muito bom para todos nós mantermos esse contato com todos vocês e nos mantermos estudando a doutrina dos Espíritos. Fiquem todos com Deus, que vocês tenham todos uma boa noite. Graças a Deus.